Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar sobre mais uma pesquisa, né, do IBGE que está apontando a diferença de rendimentos entre pobres e ricos, que é recorde, né? Ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e parece que tem a ver com a queda no atendimento do Bolsa Família, né, Clemente? Bom, Marilu, os dados que a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar traz para o ano de 2018 é uma série que começa em 2012 e é o pior resultado, porque vem aumentando a desigualdade de renda do trabalho, portanto, somente as rendas relacionadas ao trabalho estão sendo comparadas nesse dado específico, mostrando que a renda do 1% mais rico é quase 34 vezes maior do que a renda dos 50% mais pobres, de metade da população mais pobre. A diferença é que a renda dos mais ricos, média do trabalho, do 1% mais rico, é 27.744 em média, e a renda dos 50% mais pobres é de R$ 820, portanto, quase 34 vezes a diferença de renda do trabalho. Um recorde da pesquisa, ou seja, é o pior resultado observado nessa pesquisa que o IBGE faz desde 2012, e isso está fortemente vinculado ao desempenho muito ruim da economia, de um lado, por uma precarização, por um aumento do desemprego, por uma precarização dos postos de trabalho, por um desemprego continuado, estrutural, de longa duração, ou seja, as pessoas ficam longos períodos fora do mercado de trabalho, desempregados, o tempo de procura, com mais de 2 anos de procura sem conseguir um emprego, cresce a população que vive nessa situação. Tudo isso afeta de maneira dramática a renda do trabalho. Quando se observa a renda em geral, ou seja, a composição da renda para além da renda do trabalho, incluindo a aposentadoria, incluindo o Bolsa Família, também se observa que o rendimento entre as pessoas, a desigualdade aumenta, e o componente que é a participação, por exemplo, do Bolsa Tá picotando. contribui Tá, para a renda dos mais pobres cair mais assim. tá picotando um aqui. Vamos tentar de novo. A gente vai fechar aqui tudo que é, enfim, que tá pesando aqui na internet. Clemente, você pode retomar rapidinho o que você acabou de falar, só para a gente retomar aqui a conversa? Então, além do problema da desigualdade ser oriunda da precarização do mundo do trabalho, ou seja, a renda do trabalho, a desigualdade aumenta porque o desemprego de longa duração e a desigualdade e a precarização crescem para aqueles que estão no mundo do trabalho. A renda geral da economia, portanto, dos trabalhadores por meio do seu salário, mas também da sociedade como um todo por meio da aposentadoria, do Bolsa Família e de outras formas de renda, a renda entre os ricos e os pobres também aumenta em termos de desigualdade, e no caso para os pobres, a diminuição da cobertura do Bolsa Família tem contribuído para elevar, para aumentar essa desigualdade. Essa desigualdade que o IBGE pesquisa está relacionada à renda do trabalho e algumas formas de renda que o IBGE consegue pesquisar na pesquisa domiciliar, mas essa pesquisa muitas vezes subestima as desigualdades de renda, especialmente porque os ricos não declaram nas pesquisas domiciliares todas as suas formas de renda. Quando se vai olhar, além dos dados de salariais, mas também as outras formas de renda, e olhar por meio da declaração de imposto de renda e de outras fontes de informação, nós vemos que o resultado mostra que o 1% mais rico detém mais de 28% de todos os rendimentos da sociedade, ou seja, 1% da sociedade, 1% da população, os mais ricos, detém mais de 28% de tudo aquilo que é renda, seja do salário, aposentadoria, Bolsa Família, renda do capital, aluguel e assim por diante.
De outro lado, se nós observarmos os 50% mais pobres, ou seja, metade da população, ela detém quase 14, 13,9% de toda a renda, ou seja, é menos da metade, metade da população detém menos da metade da renda que 1% da população brasileira detém. Isso coloca o Brasil como uma situação mais perversa, o país mais desigual, o país que tem a pior distribuição de renda entre os países em desenvolvimento e os países democráticos, mostrando que a desigualdade é um problema gravíssimo, talvez um dos piores problemas e dos problemas que gera maior dificuldade para o Brasil estruturar um projeto de desenvolvimento. Essa desigualdade, se for observada entre homens e mulheres, as mulheres perdem, entre brancos e negros, os negros perdem, entre os jovens e os adultos, os jovens perdem, mas também a diferença entre regiões é muito grande. Só a região sudeste, por exemplo, detém um volume maior de renda do trabalho somado de todos nós do que a soma de todas as demais regiões, ou seja, a região sudeste detém mais renda do trabalho que todo o Brasil em todas as outras regiões somadas. A desigualdade entre, por exemplo, Sul e Nordeste também é enorme. O Nordeste tem 7 estados, o Sul tem 3 estados, tem metade da população do Nordeste, mas tem uma renda maior do que a renda do Nordeste e assim por diante. Ou seja, essas desigualdades são perversas, estão permeando a sociedade brasileira e vem crescendo, é o que mostra essa pesquisa do IBGE. Exato. Marilu. E falando em Bolsa Família, né, que também, enfim, muitas pessoas deixaram de receber, você viu que o presidente Jair Bolsonaro assinou aí medida provisória, garantindo aí o pagamento do 13º Bolsa Família, né, neste ano, mas isso não garante, né, justamente nos próximos anos. Então, meio que, né, estava prometendo na campanha, resolveu, colocou aí o 13º, mas não é uma coisa que já é fixa, né, que vai poder ser nos próximos anos também, né? Como é que você viu essa medida provisória também, hein, Clemente? Olha, Marilu, é evidente que é sempre muito bom que se tenham iniciativas para melhorar a renda dos mais pobres, especialmente por meio de um programa tão importante como é o Bolsa Família, porque é um programa que chega direto, é barato, é fácil de ser operacionalizado, tem uma gestão construída ao longo desses anos muito boa. E aumentar o valor do Bolsa Família é uma política importante, tanto aumentar mantendo o reajuste ou mantendo aumentos reais, que vinham sendo feitos ao longo dos anos, e o 13º é uma forma de dar esse aumento real, ou seja, ao invés de dar um reajuste, ao invés de pegar uma bolsa que vale 100 e dar 110, dar R$ 10 de aumento real, pode se manter em 100 e dar o 13º, ou seja, dar um pagamento adicional, e significa mais ou menos 8,33 de aumento médio. O que foi feito com o 13º é dado um aumento por meio de uma parcela adicional. O ideal é que nós tivéssemos, nesse caso, um aumento corrente do valor do Bolsa Família e, adicionalmente a ele, aí sim, um aumento na massa de transferência com um 13º. Não necessariamente foi isso que foi feito, mas é importante, de todo modo, é importante que se tenha, mais importante ainda, como você disse, que essa iniciativa seja garantida para os próximos anos e que isso se consolide efetivamente como um aumento da renda de transferência para os mais pobres, porque isso ajuda a diminuir essa desigualdade dramática como essa que a pesquisa revela. De todo modo, o mais importante para essa população é que ela tenha a certeza de que a economia vai gerar emprego, que ela vai poder ter inserção ocupacional, coisa que está muito distante da sua realidade, porque o Brasil vem fazendo opções contrárias, distanciando a oportunidade do emprego, da ocupação, da renda do trabalho, deixando essas pessoas somente dependentes de transferências de renda e não da inserção no mundo do trabalho e da inserção da capacidade econômica por meio do trabalho, coisa que essas pessoas, essa grande parcela da população brasileira vem sendo alijada, porque a economia não gera o emprego e não gera as condições para que as pessoas tenham, por sua iniciativa, capacidade de ter renda para sustentar o seu orçamento.
Perfeito. Portanto, desigualdade continua no Brasil. Muito obrigada, Clemente. Um grande abraço para você. Até Um amanhã. abraço. Até Até mais. amanhã. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.